Vista para começar às 9 horas da manhã desta terça-feira, o presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI, dos atos de 8 de janeiro, deputado Arthur Maia, acaba de dar início à sessão do dia, lembrando que está previsto para hoje o depoimento do ex-ministro da Justiça, de Jair Bolsonaro, e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres. Vamos ouvir um trechinho dessa reunião que já está acontecendo. A deputada Jandira Fegali fala neste momento. Deposita um dinheiro e por isso ele volta aqui. A outra ponta que recebe dinheiro também precisa ser olhada. Se ele deposita 60 mil na conta de Michele Bolsonaro ou 750 mil, como está na denúncia da imprensa, e nós temos que averiguar a circulação desse recurso, porque faz parte do plano de trabalho da CPMI o financiamento. Quem financiou todos os atos antidemocráticos dentro do processo que nós entendemos que é um processo, não é só o 8 de janeiro. Então, se tem dinheiro circulando, dinheiro vivo circulando, nas mãos de quem tinha uma minuta do golpe no seu celular, e a outra ponta que recebe não vai ser investigada, então quando a gente pede a movimentação financeira de Michele Bolsonaro ou de Jair Bolsonaro, faz parte do escopo da investigação. Só a CPMI vai poder separar, depois de olhar e depois de investigar, se tinha ou não relação com o processo antidemocrático brasileiro. Nós não podemos a priori dizer, não vejo relação. Aí a CPI tem que investigar. Por isso, eu também, a questão de ordem, por isso eu também solicito que seja colocado em pauta o Dino vem quando, presidente? Deputado, a deputada está fazendo uma questão de ordem. Ela está querendo, ela está defendendo. Qual é o artigo, presidente? Ela está fazendo a questão de ordem, porque a questão de ordem diz respeito ao andamento dos trabalhos, deputado. Então, tenha paciência, eu estou conduzindo aqui a questão. Eu vou me inscrever, desde que eu respondo a questão. Olha, eu quero dizer o seguinte: a deputada Jandira vai concluir a fala dela. Eu vou me inscrever daí. Eu não vou conceder mais questão de ordem, além do deputado Eduardo Bolsonaro, que veio aqui e, como já tinham duas questões de ordem, eu vou conceder e vou chamar o depoente. Pois não, conclua, deputado. A conclusão pela ordem, presidente, dos procedimentos aqui da CPMI, que a gente, além de colocar em pauta a reconvocação do Mauro Cid, coloque em pauta, pelo menos, o relatório de movimentação financeira de Michele e Jair Bolsonaro. É isso que eu quero pedir. Questão de ordem, deputado Flávio Bolsonaro. Em seguida, vamos chamar o depoente. Eduardo. Perdão. Eu também tenho um irmão e todo mundo chama... Bom, a gente continua acompanhando a sessão que está começando agora, como sempre, no início, as questões de ordem. Agora, 9 horas e 30 minutos. 9h30. Que eu trago aqui, ela é séria, ela não é sobre joias. Agora falando, o deputado Eduardo Bolsonaro, nas questões de ordem. Lembrando que na última sessão houve uma discussão muito intensa sobre a possibilidade da cessão de imagens, de mais imagens do 8 de janeiro para balizar as avaliações da CPI. E agora os parlamentares também discutindo outras questões de ordem. Acompanhe. E da reputação dos membros dessa CPMI, veio apresentar uma questão de ordem relativa à disseminação de notícias falsas no site do PT sobre a CPMI. A notícia veiculada envolve o meu nome, Eduardo Bolsonaro, e do meu irmão, Flávio Bolsonaro. E destaco que, nos casos omissos do regimento interno do Congresso Nacional, devemos aplicar as disposições do regimento interno do Senado e, se este ainda for omisso, aqueles constantes do regimento interno da Câmara dos Deputados. É nesse sentido, presidente, que eu faço a questão de ordem baseada no artigo 74, inciso 7º do regimento interno da Câmara, que estabelece que o parlamentar poderá falar para contestar a acusação pessoal à própria conduta ou para contradizer o que lhe for indevidamente atribuído como opinião pessoal. Nesse contexto, afirmo que o site do PT divulga fake news sobre a relação da minha família com o senhor Silvinei Vasques. O texto constante do site www.cpmidogolpe.pt.org.br traz a seguinte notícia, abre aspas: Silvinei Vasques cresceu dentro da PRF durante o governo Bolsonaro. Segundo o site GGN apurou, ele era amigo de Eduardo e Flávio e hospedava os filhos do ex-presidente em sua casa em Santa Catarina. Eu nunca fui à casa de Silvinei Vasques. Nem Flávio Bolsonaro, que está aqui dizendo do meu lado. Também emprestava a sua lancha e o seu jet ski, que ele também não tem, presidente. Inexiste essa propriedade. Para os dois, Eduardo e Flávio, passearem e se encontravam no Clube 38, clube que há anos eu não frequento mais. Um dos mais polêmicos redutos bolsonaristas do país. Flávio Bolsonaro sequer foi ao clube. A amizade rendeu. Vasques foi nomeado diretor-geral da PRF em abril de 2021, dias após Anderson Torres se tornar ministro da Justiça. Logo se mostrou fiel à cartilha desumana
e suspeita do bolsonarismo, além de promover a politização da força de forma nunca vista. Ele editou uma portaria para revogar o funcionamento de comissões internas de direitos humanos, e os 8 processos administrativos a que respondia foram colocados em sigilos de 100 anos, fecha aspas. A questão do sigilo aqui é uma outra fake news. Eu vou encurtar, presidente, mas é também com base no artigo 55, parágrafo 1º, que prevê que o parlamentar, o deputado ou senador, poderá perder o seu mandato. Diz aqui o parágrafo 1º, é incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a membro do Congresso Nacional ou a percepção de vantagens indevidas. E o artigo 4º traz também o seguinte do Código de Ética: constituem procedimentos incompatíveis. Da manhã, 9h33, estamos acompanhando a sessão da CPMI, que investiga os atos do 8 de janeiro, falando nesse momento o deputado Eduardo Bolsonaro, nesse início de sessão, nas questões de ordem apresentadas pelos parlamentares. Acompanhe. Esses assuntos ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar de ambas as casas legislativas, a fim de que sejam adotadas as medidas cabíveis para investigar a veracidade das informações divulgadas e, caso comprovada a divulgação de informação falsa, tomar as providências necessárias para que seja restabelecida a verdade. Por último, ressalto a importância de se preservar a credibilidade e o respeito mútuo entre os membros dessa casa, bem como a necessidade de combater a disseminação de informações enganosas que possam prejudicar o bom andamento dos trabalhos legislativos e a imagem do parlamento perante a sociedade. Essa é a minha questão de ordem, senhor presidente. Não pode se dar a oportunidade de que o PT se aproveite das armas da democracia para atacar a verdade e disseminar essas notícias sem que passem de maneira impune pelo julgo dessa casa. Muito obrigado. Naturalmente que nós não podemos, deputado Eduardo Bolsonaro, receber essa questão de ordem. Não trata-se de uma questão de ordem. Agora, Vossa Excelência, como qualquer outro parlamentar, seja deputado ou senador, tem todo o direito de fazer a sua reclamação, a sua denúncia ao Conselho de Ética, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado da República. Eu procurar uma partida, então, para que seja feita essa questão dentro do Conselho de Ética. Obrigado. Perfeitamente, deputado. Eu solicito que seja, que o depoente Anderson Gustavo Torres seja conduzido à mesa. Lembrando que, para que não haja nenhuma dificuldade depois, posterior, que nós acertamos que, da hora que se inicia essa reunião, as inscrições estarão abertas até 1 hora depois, e depois estarão encerradas e ninguém mais poderá fazer inscrições novas. Eu solicito aqui à mesa, inclusive, que quando completar 1 hora, me avise e encaminhe a relação para que eu diga quantos oradores estão inscritos, para que não haja nenhuma dúvida. E peço a todos que se inscrevam para que não haja nenhuma dificuldade, como o deputado Rogério Corrêa reclamou na última reunião, diga-se de passagem com razão. Acabadas as inscrições, nós temos aqueles 5 minutos que cada um tem direito e se encerra a reunião. A questão da impermeabilidade. A advocacia entende que eles podem estar no mesmo recinto, mas não podem estar no outro. Presidente da CPMI, deputado Arthur Maia, acaba de cumprimentar o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que inicia em breve o depoimento nesta terça-feira. O depoimento mais aguardado da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, muito aguardado não só pela oposição, mas também, principalmente pela situação. Arthur Maia segue se pronunciando. Como é praxe, né, Lívia? Ele deve fazer uma apresentação de alguns minutos e aí, na sequência, vem a relatora que dá início às questões, e a grande pergunta é saber se ele vai responder à inquisição dos parlamentares. Ele tem um habeas corpus do Supremo, ele não precisa responder às perguntas que podem incriminá-lo, e agora ele senta, ele está ao lado do advogado, ele deixa uma bolsa ao lado, e agora o deputado Arthur Maia está fazendo a apresentação e a orientação de como será a sessão a partir de agora. Cautelar do recolhimento noturno que está mantida. Sobre as imagens do Ministério da Justiça, eu quero dizer que a decisão do ministro Alexandre de Moraes tem força de ofício e defere a entrega direta das mensagens pelo Ministério. Logo após a decisão do senhor ministro, a Secretaria da Comissão contatou o Ministério da Justiça, que disse que vai entregar as imagens depois de recebê-las da Polícia Federal.
Foi informado pela Secretaria que o melhor para a cadeia de custódia é copiar o direito do servidor do Ministério da Justiça e que as imagens devem ser integrais. Em resposta, o Ministério da Justiça quer preservar a competência do inquérito da polícia e receber as imagens do órgão. Senhor presidente, sobre a decisão que Vossa Excelência comunica aos integrantes dessa CPMI, o questionamento que faço a Vossa Excelência, até porque esse tipo de decisão é algo que a gente tem que observar com muito cuidado, porque é um precedente extremamente perigoso. Não é a pessoa do senador Flávio Bolsonaro ou de qualquer outro parlamentar. É perigoso e ameaçador à autoridade do parlamento. Quanto a contato pessoal, conversas íntimas, sem questionamento. Agora, a pergunta que faço a Vossa Excelência é: essa decisão impede o parlamentar, membro titular da CPMI, de cumprir o seu papel e fazer questionamentos ao depoente? A decisão tem essa extensão? Porque se tiver, senhor presidente, aí me parece que há uma nítida intromissão no exercício regular da atividade parlamentar, que me parece... Vossa Excelência está corretíssimo. A Advocacia do Senado, entretanto, informou a esta presidência que a compreensão da Advocacia do Senado é que, justamente em nome dessa independência do mandato, dessa inviolabilidade das palavras e do mandato, o senador pode sim usar da palavra para questionar, para inquirir o depoente. Perfeito. Senador Flávio Bolsonaro, Vossa Excelência foi citado, pediu a palavra, eu vou conceder 3 minutos. Em seguida, não vou mais conceder questão de ordem nenhuma. Eu vou conceder 3 minutos ao deputado Flávio Bolsonaro, ao senador Flávio Bolsonaro. Em seguida, vamos começar os questionamentos pela relação. Eu não vou conceder. Muito rapidamente, eu estou tentando aqui ter um contato visual com Vossa Excelência. É para parabenizar a postura de Vossa Excelência e da própria Advocacia do Senado. A imprensa já estava divulgando, noticiando que eu sequer poderia estar presente aqui hoje, trabalhando de forma séria, exercendo o meu mandato aqui nessa CPMI. Por isso, fiz questão de vir, porque o meu entendimento é exatamente o mesmo de Vossa Excelência e exatamente o mesmo da Advocacia do Senado. A decisão fala em proibição de contato individual e pessoal. E nós estamos aqui num ambiente coletivo em que a minha palavra como senador ou a palavra de qualquer outro aqui como deputado jamais poderia ser calada por uma decisão judicial. Isso é inerente aos nossos mandatos, é inerente às nossas prerrogativas, isso é algo que tem que nos unir aqui, deputados e senadores, são as nossas prerrogativas. Então, obrigado pela postura, presidente, vou acompanhar os trabalhos como tenho feito em todas as audiências. Muito bem. Passamos, então, ao início da nossa inquirição, informar ao doutor Anderson Torres, Vossa Excelência, inquerendo, pode usar 15 minutos inicialmente para fazer alguma colocação que seja do seu desejo. Posteriormente, nós teremos a inquirição feita pelos parlamentares, a começar pela relatora, que não tem um tempo determinado, pode usar o tempo que ela desejar, e depois os senhores parlamentares falarão, com cada um tendo direito a 10 minutos. Esses 10 minutos, o parlamentar tem direito a inquiri-lo, Vossa Excelência responde, mas o tempo é do parlamentar. Na hora que ele quiser interromper, se sentir satisfeito com a vossa resposta, ele pode interromper a sua fala e continuar a sua inquirição. E, ao final da fala de todos, inquerendo, Vossa Senhoria também tem direito a mais 5 minutos para as suas conclusões finais. Então, nesse momento, eu passo a palavra... Assim. Vamos primeiro ler o termo de compromisso. Vossa Senhoria promete, quanto aos fatos de que tenha conhecimento da qualidade de testemunha, sob palavra de honra e nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal, dizer a verdade do que souberem e lhes for perguntado? Prometo. Desculpe, tá? Respondo. Prometo. A partir desse momento, Vossa Senhoria está sujeita ao compromisso de dizer a verdade quanto aos fatos que tenha conhecimento na qualidade de testemunha, nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal.
Nessa oportunidade, esclareço que o artigo 4º, inciso 2º da Lei nº 1579 de 1952 estabelece que fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, tradutor ou intérprete perante a comissão parlamentar de inquérito constitui crime punível com a pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Passo a palavra ao senhor Anderson Torres pelo tempo de 15 minutos. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bom dia a todos, senhores parlamentares, membros dessa CPMI, senhoras e senhores, muito bom dia. Cumprimentando a todos, meu nome é Anderson Gustavo Torres, eu sou delegado de Polícia Federal desde 2003, fui secretário de Segurança Pública do Distrito Federal na gestão do governador Ibanez Rocha e ministro da Justiça e Segurança Pública do governo do presidente Jair Bolsonaro. Sou nascido e criado em Brasília, formado em Direito pelo CEUB, me especializei em Inteligência Estratégica pela Escola Superior de Guerra, lecionei na Academia da Polícia Civil de Roraima, na Academia da Polícia Militar do Distrito Federal, na Academia Nacional de Polícia da Polícia Federal e sempre atuei de forma técnica e legalista. Quero dizer aos senhores e às senhoras, membros dessa CPMI, que estou aqui com espírito cooperativo, porque tanto quanto os senhores tenho todo o interesse em esclarecer os lamentáveis fatos do dia 8 de janeiro. Em todos os depoimentos que prestei, sempre me pautei na verdade e me coloquei à disposição das autoridades para cooperar naquilo que estivesse ao meu alcance para elucidação dos fatos. Quero reforçar que sempre tive uma atuação estritamente técnica e profissional nos cargos que ocupei. Entre 2019 e 2020, fui secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, nomeado pelo governador Ibanez Rocha, o qual sempre me proporcionou as melhores condições de trabalho. Dessa forma, conseguimos oferecer à sociedade resultados extremamente positivos, sendo o principal deles a queda contínua da criminalidade, que começou a ser sentida pela população, especialmente em relação aos crimes contra a vida, violência contra as mulheres, as crianças e pessoas vulneráveis. Os registros oficiais indicam que no primeiro ano em que estive à frente da Secretaria de Segurança, os crimes violentos contra a vida, como homicídios, feminicídios e latrocínios, caíram 13,9%. Nos 10 primeiros meses em relação a 2019 a 2018, a queda da criminalidade continuou até que em 2021 o DF registrou a menor taxa de homicídios dos últimos 45 anos. O feminicídio caiu em 56,6%. Os crimes contra o patrimônio, como furtos e roubos, seguiram a mesma tendência e caíram 32,9%. Agregamos inteligência artificial, integração das forças de segurança e ampliamos o monitoramento de câmeras. Em suma, meu trabalho na Secretaria do GDF sempre foi técnico, focado no interesse público e sem qualquer pretensão política. Não foi diferente no Ministério da Justiça, que assumi em 30 de março de 2021 e permaneci até 31 de dezembro de 2022. Foram 21 meses de intenso trabalho, onde focamos muito nos mais vulneráveis. Por exemplo, foram 12 mil prisões na Operação Maria da Penha, senadora Damares, de prevenção à violência contra a mulher e ao feminicídio. No combate ao tráfico de drogas, apenas em 2021 e 2022 foram apreendidas mais de 70 toneladas de cocaína. Durante a Operação Acalento, voltada para a proteção às crianças, foram atendidas mais de 12 mil vítimas, com 1.040 agressores presos e 129 mandados de busca e apreensão cumpridos. Os crimes contra as crianças e adolescentes eram de exploração, violência física, aliciamento, maus tratos e homicídios. Foi uma repressão dura e a sociedade foi quem mais ganhou. O governo federal transferiu, através do Ministério da Justiça, mais de 2,3 bilhões de reais aos estados e ao Distrito Federal para investimento em segurança pública. Entre 2019 e 2022, foram editados 48 atos entre leis e decretos para a criação de programas, planos voltados à segurança pública. Houve uma redução recorde nos homicídios no Brasil. Entre 2018 e 2021, a redução foi de 19,2%. Queda também de 57% no roubo a instituições financeiras. Quase dobramos o número de operações policiais no período da minha gestão, porém tudo feito sem espetacularizações e vazamentos seletivos. Este aumento das operações policiais fez crescer em 148% a apreensão de armas ilegais, 131% a apreensão de cocaína e tivemos mais de 172% em apreensões de maconha. Quando deixei o Ministério da Justiça, o Brasil estava em 18º lugar no ranking mundial de cibersegurança. Tinha subido nada menos que 53 posições. Tenho consciência de que no Ministério da Justiça eu servi acima de tudo o Brasil. Não sou político, nunca tive pretensão de ser candidato. Durante todo o tempo que permaneci no Ministério da Justiça, foquei no trabalho técnico para o qual eu estava preparado após 20 anos de experiências e estudos.
Sempre agi dentro da lei, respeitando a hierarquia e a disciplina, que são os pilares da Polícia Federal. Procurei dar o exemplo como ministro, respeitando a autonomia da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, nunca interferi em investigações ou assuntos internos dessas corporações. Nunca permiti que a polícia fosse usada para perseguir adversários do governo. Sei que pairam muitas dúvidas e muitas perguntas, por isso aproveito o tempo desta breve introdução, senhor presidente, para adiantar alguns esclarecimentos sobre fatos importantes. Após os levantamentos, os lamentáveis atos de 8 de janeiro, retornei tão logo foi possível ao Brasil e me apresentei à Justiça. Como é de conhecimento de todos, estive preso por 117 dias no Batalhão de Aviação Operacional da Polícia Militar. No dia 10 de janeiro, durante uma busca e apreensão em minha casa, a polícia encontrou um texto apócrifo, sem data, uma fantasiosa minuta, que vai para a coleção de absurdos que constantemente chegam aos detentores de cargos públicos. Vários documentos vinham de diversas fontes para que fossem submetidos ao ministro. Em razão da sobrecarga de trabalho, eu normalmente levava a pasta de documentos para casa. Os documentos importantes eram despachados e retornavam ao ministério, sendo os demais descartados. Um desses documentos deixados para descarte foi o texto, chamado de Minuta do Golpe. Basta uma breve leitura para que se perceba ser imprestável para qualquer fim, uma verdadeira aberração jurídica. Esse papel não foi para o lixo por mero descuido. Não sei quem entregou esse documento apócrifo e desconheço as circunstâncias em que foi produzido. Sequer cogitei encaminhar ou mostrar para alguém. Soube pela imprensa que outras pessoas haviam recebido documentos com teor semelhante e que esses circulavam inclusive pela internet. Esta é a verdade. Nada mais posso dizer sobre esse assunto. Também fui questionado sobre uma suposta operação da Polícia Rodoviária Federal, cujo objetivo seria cercear o direito ou atrapalhar o exercício do voto, especialmente no Nordeste. Gostaria de esclarecer que não houve interferência do Ministério da Justiça no planejamento operacional da PRF e que a informação recebida do diretor-geral era de que o planejamento do segundo turno tinha sido semelhante ao primeiro turno e foi executado sem alterações. Ninguém deixou de votar e o próprio TSE reconheceu isso. O comparecimento no segundo turno foi superior ao registrado no primeiro turno. Eu não tinha atribuição de vetar o planejamento operacional de qualquer instituição. Todas as informações que recebi na data de 30 de outubro indicavam que tudo estava transcorrendo normalmente, e isso acabou sendo confirmado pelas entrevistas de autoridades da Justiça Eleitoral logo após encerrada a votação. No dia 25 de outubro, fomos a Salvador, a convite do diretor-geral da Polícia Federal, para inspecionar as obras da Superintendência da Polícia Federal. Fomos recebidos pelo superintendente. Nós nos reunimos, conversamos sobre a obra e as eleições. Tratei também de vídeos divulgados pela internet, os quais um grupo criminoso dizia ter controle sobre eleitores. O superintendente disse ter conhecimento dos vídeos e esclareceu que a notícia ainda não havia sido confirmada na checagem. No período da tarde, visitamos as obras da superintendência, percorremos todos os andares. Foram tiradas fotos e há registros da visita. A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal sempre tiveram respeitado a sua autonomia no período em que ocupei o Ministério da Justiça. Como ministro, eu nunca interferi no planejamento e no operacional dessas duas instituições. Nossa determinação sempre foi de reprimir a compra de votos e os demais crimes eleitorais. No dia 28 de outubro passado, por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu quase 5 milhões em dinheiro, que seria usado para a compra de votos. Isso foi amplamente divulgado, assim como o trabalho da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça, que no primeiro turno ajudou na repressão a 1.378 crimes eleitorais e 352 prisões. Tudo isso foi feito com total transparência. Ninguém deixou de votar e o próprio TSE reconheceu isso no segundo turno. A Diretoria de Inteligência do Ministério da Justiça produziu uma planilha, onde constavam os locais onde os candidatos Lula e Bolsonaro haviam obtido mais de 75% dos votos no primeiro turno, com o intuito de fazer um cruzamento e identificar possíveis crimes eleitorais nesses redutos. Esse documento não foi compartilhado com a Polícia Rodoviária Federal e, até onde eu sei, também não foi difundido nos canais de inteligência. Eu nunca questionei o resultado das eleições. Fui o primeiro ministro a receber a equipe de transição, no caso do atual ministro Flávio Dino, que seria meu sucessor. Entreguei relatórios, agi de forma transparente e sempre no sentido de facilitar. Durante a transição não foi registrado qualquer contratempo e tudo correu dentro da normalidade em relação ao Ministério da Justiça. Outro ponto que julgo importante trazer aqui é a minha participação na live ocorrida no dia 29 de julho de 2021. Na qual o então presidente discorreu sobre a segurança das urnas eletrônicas.
Quero registrar que fui convocado pelo ex-presidente para participar da live, que durou cerca de 2 horas. Minha participação se deu nos minutos finais, quando li um documento público produzido pela Polícia Federal no âmbito de uma comissão convocada pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral, via chamamento público anual, para que membros da sociedade civil e instituições se manifestassem sobre o processo eleitoral brasileiro. Sobre os fatos ocorridos no dia 12 de dezembro em Brasília, quando houve baderna, depredação e queima de ônibus no centro da cidade, a responsabilidade para reprimir tais atos era exclusiva da Segurança Pública de Brasília. Isso não é atribuição do Ministério da Justiça. Entretanto, quando fui informado da tentativa de invasão da sede da Polícia Federal, imediatamente entrei em contato com o diretor-geral, que me informou ter acionado o Grupo Especial da PF para conter a crise e defender o prédio. Nós agimos com todo rigor em relação a esse episódio e em poucos dias os responsáveis foram todos presos. Em relação à tentativa de atentado no aeroporto de Brasília com um caminhão-tanque com explosivos, no dia 24 de dezembro, coloquei a Polícia Federal à disposição da Secretaria de Segurança Pública do DF para prestar todo o apoio necessário. Sobre os acampamentos em frente aos quartéis, esclareço, enquanto estive no Ministério da Justiça, a Polícia Federal teve total liberdade para monitorar esses acampamentos e, inclusive, foi noticiado que agentes federais identificados por manifestantes foram expulsos do local. Nunca houve omissão ou leniência de minha parte enquanto ministro da Justiça sobre esses acampamentos. Nunca houve qualquer impedimento para que fossem monitorados ou investigados. Quando reassumi a Secretaria de Segurança do DF, minha primeira ação foi tratar do desmonte do acampamento em frente ao Quartel-General do Exército. No dia 6 de janeiro foi realizada uma reunião com o comandante militar do Planalto, General Dutra, e a secretária de Ação Social do Distrito Federal, Ana Paula Marra. Também estava presente a Coronel Cíntia, que ocupava o cargo de subsecretária de Operações Integradas da Secretaria de Segurança. Nesta reunião, nós tratamos da retirada total do acampamento, que ocorreria a partir do dia 10 de janeiro. Agora quero falar um pouco sobre o papel da Secretaria de Segurança Pública na formulação do Protocolo de Ações Integradas, o PAI. A Subsecretaria de Operações Integradas se reuniu com os seguintes órgãos no dia 6 de janeiro. A Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, o DETRAN, o DF Legal, o Senado Federal, a Câmara dos Deputados, o Supremo Tribunal Federal, o Ministério das Relações Exteriores, a Polícia Rodoviária Federal e o Departamento de Estradas e Rodagens, para traçar as medidas de segurança. Conforme a legislação distrital prevê, a Secretaria de Segurança tem a missão de funcionar como órgão central e integrador da segurança pública do DF, levando em consideração as atribuições e competências de cada força previstas em legislação federal e na própria Constituição. A Secretaria de Segurança Pública do DF não tem atribuição operacional. Nesta reunião, todos os presentes assinaram os compromissos, se comprometendo a cumprir as diretrizes do planejamento. Até o dia 6 à noite, eu não tive qualquer informação oficial indicando que haveria ações radicais no dia 8. Mesmo assim, o PAI seria colocado em ação nos seus mínimos detalhes. Esta era a determinação. Cabe ressaltar aqui, se o protocolo fosse seguido à risca, seríamos poupados dos lamentáveis atos do dia 8 de janeiro. O protocolo que os senhores podem ter acesso previa ainda a vedação da utilização por manifestantes de instrumentos capazes de produzir lesões corporais, danos ao patrimônio, como mastros de bandeiras, material de PVC, material metálico, madeiras, enfim, todo e qualquer material que pudesse causar algum dano. Também diz que as informações e orientações nele prestadas não impedem ou desobrigam instituições e órgãos e agências envolvidos a adotem medidas de segurança de sua competência durante o curso do evento. Importante ainda é lembrar que o protocolo de ações integradas previa o fechamento da esplanada dos ministérios. O que posso afirmar com toda segurança é que houve falha grave na execução do PAI. Se tivessem cumprido à risca o plano, os atos de vandalismo do dia 8 de janeiro não teriam sido consumados. Viajei de férias para os Estados Unidos com minha família no dia 6 à noite, após aprovar o protocolo de ações integradas e enviar para todos os envolvidos. Não recebi qualquer informação sobre a possibilidade de atos violentos no dia 8. Esta viagem foi programada com antecedência e as passagens compradas em 21 de novembro. Comuniquei ao governador sobre minha viagem e informei ao secretário executivo, senhor Fernando de Souza Oliveira, que ficaria responsável pela secretaria em minha ausência. Se eu tivesse recebido qualquer alerta ou informe de inteligência indicando risco iminente de violência e vandalismo, não teria viajado. No dia 8 de janeiro, acompanhei à distância os tumultos... Posso continuar aqui? Acompanhei à distância os tumultos em Brasília.
Fiquei muito preocupado quando vi os atos de vandalismo sendo praticados e o protocolo sendo descumprido. Cheguei a passar mensagem do WhatsApp para o secretário em exercício, apelando para que impedisse que os manifestantes se aproximassem do Supremo, uma vez que o Planalto e o Congresso já estavam invadidos, mas ele não conseguiu impedir. Retornei ao Brasil o mais breve possível. Desde que fui preso, nunca me neguei a cooperar com a Justiça. Entreguei as senhas do meu celular, da nuvem, do e-mail. Tomei a iniciativa de autorizar a quebra de meu sigilo telemático, fiscal, bancário e telefônico e continuo sob investigação e cumprindo fielmente as medidas cautelares determinadas. Reforço meu respeito à Justiça, ao trabalho do Ministério Público e sigo disposto a cooperar para que os repugnantes fatos do dia 8 sejam rapidamente esclarecidos. Finalizo reafirmando meu respeito ao Congresso Nacional e aos senhores e senhoras parlamentares, agradecendo a oportunidade de ser ouvido. Que a verdade prevaleça. Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe e vamos em frente. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado, senhor Anderson. Passo a palavra à senhora relatora, senadora Elisiane Gama. Senhor presidente, senhores colegas, senadoras, senadores, deputadas e deputados, quero cumprimentar o senhor Anderson Torres, a mesa dos trabalhos e também a sua defesa. Senhor Anderson Torres, o senhor está a completar 47 anos, e o senhor é delegado da Polícia Federal há cerca de 20 anos, certamente depois de passar por um concurso público que é bastante difícil e também muito disputado. O senhor hoje é filiado ao Partido União Brasil. O senhor também foi durante muito tempo chefe de gabinete do ex-deputado federal Francischini, que teve o então mandato de deputado estadual cassado pelo TSE por ter propagado informações falsas sobre a urna eletrônica e o sistema de votação durante as eleições de 2018, configurando o uso indevido dos meios de comunicação e abuso de poder político. Ou seja, o senhor foi chefe de gabinete do parlamentar, objeto da primeira cassação envolvendo compartilhamento e propagação de fake news e ataques ao sistema eleitoral brasileiro. Mais recentemente, o senhor foi ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil. Agora são 9h59, a gente continua acompanhando a sessão com o ex-ministro Anderson Torres. Agora ele vai ouvir as perguntas da relatora, a senadora Elisiane Gama. A gente vai continuar acompanhando ao longo da programação, na sequência no Morning Show. E só uma última informação, na ata do Copom, divulgada agora há pouco, o comitê confirma que seguirá cortando os juros em meio ponto nas próximas reuniões, mas salienta que é pouco provável uma aceleração das reduções. A gente continua então acompanhando. A você, obrigado pela sua audiência e continue conosco na sequência do Morning Show.